Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje para contar uma história que fala de túmulos até cidades fantasmas, rumores de atividades sobrenaturais com notícias de afogamentos e acidentes. Tudo isso faz parte da história do que é considerado o lago mais assombrado da Virgínia. Mas por trás dessas lendas existe a verdadeira história por trás desse lago, que é o Lago Lanier, que é pouco lembrada e também pouco contada. Para isso precisamos voltar 112 anos e conhecer uma comunidade chamada Oscarville, que ficava onde hoje é o lago. E também precisamos falar da remoção forçada de residentes negros do condado de Forsyth em 1912. E antes de você continuar assistindo esse vídeo, como sempre, eu vou pedir para você não se esquecer de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os vídeos. Nós estamos postando de 2 a 3 casos por semana, então se inscreva para você não perder nada. Além disso, eu abri a possibilidade de você se tornar um membro aqui do canal, que é uma forma de apoio ao meu trabalho, e com isso você terá acesso a vários benefícios, além de um vídeo exclusivo para membros por mês. Então clica aqui no primeiro link da descrição e se torne um membro. E para quem sempre me pede quais batons eu uso aqui nos meus vídeos, as meninas sempre me pedem, eu deixei um link do que eu estou usando aqui na descrição do meu vídeo. Eu separei também algumas indicações de livros para vocês. Além disso, eu faço conteúdos exclusivos para rede social de fotos. Então me segue, vai estar aqui o meu arroba, aqui na caixinha de informações e também aqui na tela. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Ao contrário do que alguns compartilham online, a co-presidente da Sociedade Histórica de Forsyth County disse que Oscarville não era uma cidade nem uma vila oficial. As únicas cidades que eram incorporadas ao condado de Forsyth são a cidade de Cumming e Ducktown. Em vez disso, Oscarville era uma comunidade muito parecida com Big Crack, com Mountain e também outras comunidades não incorporadas ao condado. Na verdade, assim como essas outras comunidades, Oscarville recebeu seu nome através do correio, onde pessoas da comunidade eram atendidas. A entrega em regiões rurais, como era Oscarville, só começou depois de 1900. E por isso, antes disso, as pessoas se candidatavam para serem responsáveis pela entrega das correspondências locais. E o correio poderia ser na casa de uma dessas pessoas ou então em alguma loja comunitária. E foi assim que Oscarville ganhou esse nome, porque um morador chamado Oscar Morgan começou a atuar como agente postal em sua loja de conveniência na região. E à medida que ele se tornou uma figura conhecida na comunidade, exatamente por isso, os moradores passaram a chamar aquela comunidade de Oscarville. Antes disso, os moradores chamavam a comunidade de Pleasant por causa da igreja batista Pleasant Grove que tinha lá, e ficava a cerca de 800 metros de onde era a loja do Oscar Morgan. Hoje no local fica uma rodovia chamada Waltrip Road. Do final de 1800 até 1910, os registros do censo antes dos eventos de 1912 mostram que Oscarville tinha 100 residentes negros. Isso representava cerca de 10% da população total da comunidade. De acordo com os dados coletados pela Atlanta History Center, havia 1.117 residentes negros apenas no condado de Forsyth. Isso antes de 1912. E eles viviam em todas as partes do condado. A maioria desses residentes viviam perto da cidade mais populosa do condado de Cumming e perto do extremo sul do condado, onde havia mais oportunidades de emprego. Cerca de 58 desses residentes eram proprietários de terra. E 109 residentes negros pagavam impostos agrícolas, o que significa que possuíam fazendas. E isso é importante falar no vídeo para vocês entenderem como era uma comunidade próspera ali. E também era uma comunidade que vivia da atividade agrícola. Os agricultores de Oscarville eram especificamente qualificados na criação de aves, o que estabeleceu o ritmo para que Gainesville se tornasse a capital mundial da avicultura. Os registros do censo mostram que residentes negros e brancos viviam lado a lado em todas essas comunidades. Parecia haver ali um sentimento de comunidade no local, que rapidamente se tornou conhecido pelas suas igrejas. Porém, essa harmonia acabaria mudando. Isso porque, ao longo do tempo, alguns residentes do condado começaram a ver essa comunidade como uma espécie de ameaça para eles.
Os líderes da equipe da Digital Storytelling do Atlanta History Center trabalharam extensivamente para pesquisar documentos históricos para entender o que de fato aconteceu no condado em 1912. Uma mulher chamada Sophia Dowd, assistente de pesquisa da equipe e que cresceu nesse condado, escreveu em um relatório que tudo começou com a prisão de 3 homens negros em Oscarville, depois que uma mulher chamada Mai Crow teve a sua vida tirada. Mai Crow tinha 18 anos na época e ela morava em Oscarville. Ela desapareceu em setembro de 1912 e logo em seguida seu corpo foi encontrado por um grupo de busca na floresta perto da sua casa. Quando seu corpo foi encontrado, um grupo de adolescentes negros se reuniu perto da igreja de Pleasant para ver o que estava acontecendo ali. Entre eles estava outro residente de Oscarville chamado Ernest Knox. Ele havia se mudado recentemente para o condado para morar com a sua grande família, que era os Daniels. E então, naquela tarde, um membro do grupo de buscas encontrou um espelho na floresta, ali na cena do crime. Ele chegou perto do Ernest Knox e perguntou se aquele espelho pertencia a ele. O Ernest falou que sim, que ele era dono daquele espelho, e depois de ser coagido, ele admitiu ter atacado a Mai Crow. Ele foi imediatamente preso e a notícia da prisão se espalhou rapidamente, com os residentes espalhando rumores de que ele poderia ter tido cúmplices. No dia seguinte, as autoridades prenderam outro rapaz de 24 anos chamado Rob Edwards, como um cúmplice do Ernest Knox. Ele era marido da Jenny Daniels, que é prima do Ernest. A notícia se espalhou e uma multidão de pelo menos 2.000 pessoas invadiu a prisão, tirou o Rob Edwards de lá de dentro e o agrediu em meio à praça. E acabou pendurando ele em um poste. Após essa cena horrível, as autoridades prenderam também a Jenny Daniel, juntamente com seu irmão de 17 anos chamado Oscar Daniel. E também o seu vizinho de 27 anos, chamado Ed Collins, foi preso em conexão ao crime. Eles foram transportados para a prisão do condado de Fulton para mantê-los protegidos da população que estava revoltada. O Oscar Daniel e o Ernest foram posteriormente condenados à execução após um julgamento super rápido e milhares de pessoas no condado assistiram eles terem a vida tirada em público, em outubro de 1912. O caso da Mai Crow iniciou uma onda de violência dirigida à comunidade negra do condado. Multidões ameaçaram os moradores e dispararam contra suas casas durante a madrugada. E durante o julgamento, multidões de residentes brancos começaram a aterrorizar os residentes negros locais, usando ameaças e violência para forçá-los a sair do condado. Os jornais relatam que residentes queimaram igrejas negras e distribuíram avisos incentivando que eles fugissem do condado. Também invadiram as casas deles e danificaram os edifícios atirando com rifles ou outras armas. Perante todos esses ataques, os residentes negros decidiram fugir em massa, muitos levando apenas o que podiam carregar nas mãos, deixando tudo o que eles tinham para trás. Proprietários de casas e comércios abandonaram tudo ou venderam a preço tão baixo a ponto de ter prejuízo. Embora muitos tenham partido imediatamente, alguns residentes negros decidiram permanecer, esperando que aquela violência diminuísse. Mas isso não aconteceu naquela época, e por esse motivo todos tiveram que deixar o condado. E esse não foi o fim da violência racial no condado de Forsyth. Jornais locais relataram casos em 1915 de residentes brancos perseguindo motoristas negros que passavam pelo condado a trabalho. E ainda em 1980, um parente da Mai Crow tentou tirar a vida de um homem negro, quando ele estava participando de uma festa de trabalho no lago Lanier. Grande parte dessa história foi enterrada ao longo dos anos, e não pelas águas do lago Lanier, mas por histórias, livros e também arquivos inacessíveis. Por causa disso, equipes de estudiosos começaram a ir atrás dessa história, entender o que tinha acontecido no local antes do lago existir, e eles encontraram descendentes dessas famílias que foram expulsas do condado, que conheciam toda a história que aconteceu em 1912. Um desses descendentes é um homem chamado Elon Osby, que frequentemente conta a história dos seus avós, que era o William e a Ida Begley. O seu avô, William, perdeu 60 acres de terras agrícolas quando foram expulsos do condado. Na época, William, com a sua esposa e filhos,
fugiram para Atlanta, onde um construtor chamado Frank Owens estava construindo um loteamento em 1921. Ele construiu o que foi chamado de Macedonia Park. O Macedonia Park tinha 50 lotes de terras nele, e o William Bagley comprou 6 delas por 2 a 3 mil dólares, isso em 1929, para construir algumas casas lá. O William se mudou para uma dessas casas após ficar pronta, junto com a sua esposa e seus filhos, e ele começou a alugar as outras casas para outras famílias negras. Por isso, ele acabou se tornando um líder comunitário muito querido nesse bairro, e os residentes se referiam à região como Bagley Park, considerando William como se fosse um prefeito não oficial do local. Esse bairro abrigou cerca de 400 famílias e tinha vários negócios de propriedade de negros, incluindo uma mercearia, um restaurante, uma ferraria, juntamente com várias igrejas. Parecia que finalmente as coisas tinham se ajeitado para essas famílias que tinham sofrido tanto no passado. Porém, não por muito tempo. Um loteamento foi construído ao lado do Bagley Park, e os residentes desse novo loteamento começaram a reclamar do local. Na década de 1940, o condado de Fulton instalou linhas de esgoto para encanamento interno nas comunidades vizinhas, porém eles excluíram o Bagley Park, o antigo Macedonia Park. Como resultado, os moradores tiveram que continuar usando dependências externas para necessidades, e os residentes do loteamento vizinho começaram a reclamar da falta de redes de esgoto. E com isso eles solicitaram a demolição do Bagley Park para dar lugar a um parque público. Então, ao invés de fornecer as linhas de esgoto para o Bagley Park, o condado de Fulton preferiu comprar as propriedades ou as adquiriu por meio de domínio eminente, e em 1952 eles demoliram todas as casas e empresas, forçando os residentes a se mudarem. Um parque público foi construído no terreno e acabou se tornando, mais tarde, um campo de beisebol chamado Buck Red Baseball. E o parque teve o nome alterado para Frank Allen Park. E novamente todas essas famílias foram forçadas a sair e tiveram que encontrar outro lugar para ir. Agora, voltando para a região onde existe o lago, embora algumas histórias partilhadas online e também através de outros meios de comunicação relacionem frequentemente os acontecimentos de 1912 com o Lago Lanier, a construção do lago começou na verdade cerca de 40 anos depois. O projeto de construção do lago fazia parte de uma missão para desenvolver as hidrovias dos Estados Unidos. E através do processo de preparação para o Lago Lanier, o governo dos Estados Unidos adquiriu os direitos sobre mais de 56 mil acres de terras nos condados de Forsyth, Hall e Dawson, para abrir espaço para o lago de 38 mil acres e mais de 700 milhas de costa. Isso incluía terrenos de diversos condados, e a maioria consistia em terras agrícolas. O Corpo de Engenheiro do Exército dos Estados Unidos começou a trabalhar na barragem em 1º de março de 1950. A aquisição de terras começou em abril de 1954, quando um homem chamado Henry Chadbourne, de 81 anos, vendeu sua propriedade ao governo por $4.100. Alguns venderam o terreno sem maiores problemas, mas a aquisição de grande parte dos terrenos não ocorreu de boa vontade. Muitas famílias que residiam ali naquela época não queriam vender suas terras, apesar dos generosos pagamentos oferecidos pelo governo. Porém, o que ocorreu ali foi quase uma desapropriação, ou seja, as famílias foram forçadas a vender suas terras, e pelo menos um residente teve de ser removido à força. Cerca de 700 famílias do norte da Geórgia foram realocadas. Embora nem todos estivessem felizes com aquilo, cada proprietário de terra foi pago. De acordo com os documentos arquivados pela Sociedade Histórica, o custo total do projeto do lago acabou sendo quase $45 milhões, com cerca de metade desse valor destinado à aquisição de terrenos. E então, após tudo isso, as autoridades começaram a encher o lago em 1957. E nessa época não havia mais cidades no local. Toda a população já tinha ido embora e os edifícios tinham sido todos demolidos. As únicas estruturas ou itens que podiam ter sido deixados para trás foram aqueles que não representariam perigo para os frequentadores do lago no futuro. Pilares de concreto, pedras que eles usam para fundar casas, as coisas de aço,
que são coisas que não flutuam, foram deixadas lá. Se todas essas coisas estivessem em uma área onde ficaria embaixo de águas profundas o suficiente, poderia ser deixado para trás, e assim foi feito. E então, no final da década de 1950, o Lago Lanier foi formado, encobrindo Oscarville e engolindo a maior parte de toda essa história. Apesar de ter sido construído para atender a comunidade de Atlanta, que necessitava de uma fonte de água e também de energia elétrica, a história do local acabou sendo marcada pela injustiça social e também pela estratégia de construção perturbadora que fez com que moradores locais fossem deslocados para dar lugar a um lago. Como eu falei, a construção do lago fez com que famílias e empresas fossem expulsas do local. Mas não só isso. Teve também de ser feita a realocação de cerca de 20 cemitérios que tinha naqueles condados. Isso resultou em cidades fantasmas, com ruas e casas abandonadas e também lápides intactas no fundo do lago. E a partir da inauguração, o lago passou a receber cerca de 10 milhões de visitas por ano e também um grande volume de tráfego de barcos na água. E logo vários incidentes trágicos começaram a ocorrer no local. E é claro que com todo esse histórico, não demorou muito para que as lendas urbanas sobre a natureza assombrada do lago começassem a circular. Teve até uma petição para fechar o lago para evitar ocorrências trágicas que já vinham ocorrendo. Algumas fontes citam que nas 7 décadas desde a construção do Lago Lanier, o local ceifou pelo menos 700 vidas. E deixando de lado as lendas sobrenaturais, a razão pela qual o lago é considerado perigoso é simplesmente porque não foi construído para fins recreativos, mas mesmo assim recebe inúmeras visitas a fim de se divertir na beira daquele lago. E agora que a água tem baixado cada dia mais, o estado do fundo do lago, composto por detritos e construções nas partes mais profundas, acidentes são muito mais prováveis de acontecer, ainda mais à medida que barcos se aproximam cada vez mais da superfície. Além disso, com esse fundo do lago, fica muito mais difícil de resgatar corpos desaparecidos. Há quem diga também que existe o risco de você ficar preso em escombros que existem embaixo do lago, fazendo com que você não consiga retornar para a superfície da água. Algumas autoridades disseram que existe uma cidade inteira embaixo do lago, que inclui estruturas e até áreas florestais com árvores de 18 metros de altura. E apenas em 2023, ano passado, ocorreram 8 mortes no local. O último foi o homem que acabou se afogando depois de correr por uma doca e cair na água, o que marcou a 8ª morte apenas naquele ano. Uma semana antes desse incidente, outro homem de 23 anos acabou tendo a vida ceifada enquanto nadava no Lago Lanier. Antes disso, 2 homens, um de 27 e outro de 61 anos, morreram no mesmo dia em eventos não relacionados. É dito que ambos estavam nadando no lago em 29 de julho, quando acabaram se afogando. E alguns dias antes, um homem de 24 anos foi eletrocutado após pular de uma doca no Lago Lanier. Tem também o caso que ocorreu em 2012, quando o filho da Tameka Foster, uma estilista e ex-esposa do Usher, do cantor, morreu quando uma embarcação atingiu o menino enquanto ele estava sentado em um barco inflável no lago. O nome dele era Kelly Glover. Com isso, a Tameka Foster acabou iniciando uma petição para que as autoridades drenassem e limpassem o lago o quanto antes. E a fama do lugar acabou se tornando tão grande que equipes de pesquisadores começaram a se dedicar a entender o que estava acontecendo naquele ambiente para que tantos incidentes acontecessem. Eles buscavam uma resposta sobre o que de fato estava ocorrendo no lago. Muitos se perguntavam de onde vinham as sensações de assombro, de onde vinha a razão de tantas mortes e também porque algumas pessoas têm a impressão de estarem acompanhadas de uma força invisível enquanto estão no local. E é claro que muitas dessas perguntas podem apenas fazer parte de lendas que surgiram por causa da história do local, mas existem depoimentos sobre acontecimentos bem estranhos no lago, como por exemplo o de um salva-vida que precisou ser resgatado porque simplesmente não conseguia sair da água por si só, como se alguém estivesse prendendo ele lá dentro. Porém, a lenda mais conhecida do local é a lenda da Dama do Lago. Segundo a história, 2 jovens chamadas Delia May Parker e Susie Roberts estavam dirigindo sobre uma ponte que passava por cima do Lago Lanier, no ano de 1958, quando o carro delas acabou saindo da ponte e caindo nas águas escuras abaixo. Um ano depois, um corpo em decomposição foi encontrado perto da ponte, mas permaneceu sem identificação durante décadas.
Quando o carro perdeu o controle, a Suzy estava vestindo um vestido azul. E desde que tudo aconteceu, os moradores locais afirmavam ter visto uma figura fantasmagórica de uma mulher com vestido azul perto da ponte do lago. E alguns acreditam que ela tenta atrair vítimas inocentes para as profundezas do lago. Porém, quando tudo isso surgiu, ninguém sabia o que ela estava vestindo quando o carro caiu, afinal o corpo dela nem havia sido resgatado ainda. E aí, em 1990, 30 anos depois, foi encontrado um carro submerso com os restos humanos de Suzy Roberts dentro, o que proporcionou o encerramento do caso, confirmando também a identidade do corpo encontrado anos antes. E quando ela foi encontrada, a Suzy estava com vestido azul e sem as mãos. Exatamente como as pessoas diziam ver aquela figura fantasmagórica. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu tentei trazer todo o histórico do lago para vocês, o que é história, fato concreto e também as lendas que circulam a região. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.